Deus, verdade eterna. Deus, nossa força e salvação. Deus, bondade infinita. Enviaste o Verbo como Salvador do mundo. Infundi-nos o Espírito do Filho. Amém. Olá, meus amores, tudo bem? Essa semana estamos numa semana de revisões. A prof prometeu que ia revisar todos os conteúdos para o simulado, então hoje não será diferente. Então, as aulas de revisões elas estão um pouco mais curtas porque a gente também já teve revisão online, ao vivo, né? Então, não tem muito que a prof ficar falando, porque se torna repetitivo. Mas vamos lá. Para a revisão de história, vocês vão precisar da apostila de número 1 de vocês, para vocês poderem fazer. Então, pausa o vídeo da prof, busca lá, porque vocês vão ter atividades para fazer, procura aí onde está a apostila de número 1, tá? E aí, a gente vai relembrar um pouquinho o que são nômades, qual era a função, o que é que eles descobriram, como que eram as casas deles, a gente vai relembrar tudo isso, tá? Então, eu vou conversar com vocês um pouco e depois vocês vão fazer as atividades aí, tá bom? Então, galera, os nômades eram aqueles que se mudavam constantemente porque eles já tinham usufruído tudo que aquele local onde eles estavam tinha para oferecer para eles. Então, eles, para poder dar um tempo para a natureza se refazer, eles iam se mudando constantemente, tá? E eles usavam o fogo para espantar os animais e também para se aquecer, tá? Foi na época que foram os nômades que descobriram o fogo. Com o passar do tempo, eles aprenderam a domesticar os animais e também descobriram a agricultura, eles aprenderam a plantar. E aí eles pararam de se mudar constantemente. E aí eles ficaram conhecidos como o povo sedentário. Então os sedentários eles descobriram a agricultura e os nômades o fogo, tá? Então agora a prof quer que vocês, bem facinho, que vocês copiem isso no caderno, peguem a apostila lá, apesar de eu já ter respondido tudo, né? E respondam aí para a prof o que são essas perguntinhas, tá? Então, pausa o vídeo da prof e copia aí. Tem mais questões aqui, tá? Então, copiaram até número 6, agora tem da 7 até 10, pausa de novo e copia e responde, copia e responde, copia e responde, com auxílio da apostila, tá bom? E aí, para quem já respondeu, né, já fez, aqui estão as respostas para vocês conferirem. Eu vou voltando aqui para ler e responder, tá? Vou ler as perguntas e as respostas para vocês. Número 1. Defina com suas palavras o que eram nômades. Nômades eram grupos que se deslocavam com frequência, sem estabelecer moradia fixa por muito tempo em um mesmo lugar. A função do fogo. Era usado para proteger o grupo dos animais selvagens, aquecer as pessoas do frio e também para preparar a carne. A número 3 era sobre as habitações dos grupos nômades. Elas eram feitas de materiais encontrados perto de onde se montavam os acampamentos e geralmente eram usados troncos e ramos de árvores. Perguntou também, na número 4, sobre a domesticação dos animais. E o que é uma domesticação de animais? É quando os grupos nômades começaram a abrigar os animais silvestres e fazer usos dele em proveito próprio. Eles descobriram que eles podiam tratar a vaca, o boi, o carneiro, engordar e usá-lo em benefício próprio, tá? 5. Assim que eu perguntava em que locais os nômades se estabeleceram depois da descoberta da agricultura. Então, eles procuraram se estabelecer perto de rios para poder utilizar a água na agricultura. A 6 nos perguntou por
o que é que fez com que os nômades se transformassem em sedentários? Foi o desenvolvimento da agricultura. Eles descobriram que eles não precisavam mais ficar mudando de lugar em lugar em busca de comida. Aprenderam que eles podiam desenvolver a agricultura, a pecuária, e não precisavam mais se mudar. Aí perguntou o que era trocas comerciais. Então, eles plantavam a comida deles, quando sobrava, eles trocavam com outros grupos, né? Eles faziam trocas por produtos que eles não tinham ou serviços que eles não sabiam fazer. E aí, então, surgiu o comércio. Foi aí que surgiu o comércio no mundo, né? Na questão 8, perguntava como é que eles faziam para proteger as riquezas deles. Então, eles cercavam as cidades com muralhas, criavam, parecia um... Como que eu posso dizer? Enfim, eles cercavam com muros, né, para poder proteger o que era deles. E aí, qual era a função dos guerreiros? Era proteger essa cidade dos inimigos, tá? E aí vocês devem ter visto lá, relembrado que eles tinham esculturas em volta dessas muralhas, e de acordo com o tamanho daquela muralha, era definido se a pessoa era representada, que estava ali, era muito representada naquela escultura, era muito ou pouco importante, tá? Então, confiram as respostas de vocês, corrijam aí, passam certinho no caderno, o que não tiver certo, arruma, tá, meus amores? E aí, a prof vai deixar aqui para vocês, então, como tarefa, ó. Essa tarefa, vão copiar aí e vão responder, e a prof corrige daí também na próxima, corrijo na aula de ciências de sexta, tá? Na aula ao vivo, pode ser? Então, copiem aí e façam como tarefa. E aí, a nossa aula ficou super, hiper, mega power curtinha, mas é porque é só pra gente relembrar o conteúdo, tá bom? Bons estudos, nos vemos na próxima aula online. Beijão no coração de vocês!